Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. É com imenso prazer que compareço aqui novamente nessa casa, onde sempre fui muito bem recebido. E, como eu sempre inicio todas as minhas palestras, eu procuro sempre pedir a Jesus que possa abençoar a cada um de nós nesse momento e, através dessa bênção, que Ele possa promover aquilo que eu costumo dizer que é a única finalidade em toda e qualquer palestra, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós. Tá? Muito bem. Na minha ótica, do meu modo de enxergar, esse é um modo meu, eu enxergo a doutrina espírita como uma montanha abençoada de conhecimentos. Essa montanha de conhecimentos, nós, ao longo da nossa existência, nas sucessivas encarnações, nós temos que ir galgando ou escalando como um alpinista essa montanha. Essa montanha é constituída ali com as rochas das informações e dos conhecimentos que a gente adquire. Em cada reentrância dessas rochas, que a gente coloca as mãos e crava ali, né, o cravo ali da vontade de poder subir e escalar, nós vamos lentamente conseguindo, com esforço e vontade, até nós atingirmos o topo. O dia que nós conseguirmos atingir esse topo, nós vamos ter uma visão do infinito no horizonte de imensas possibilidades, de diversas possibilidades. Enquanto isso não acontece, nós estamos no esforço para poder chegar ali no topo. E, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é o degrau, é a base em que nós nos apoiamos para que isso possa acontecer. A cada apoiada que nós damos na nossa existência, na nossa vida, a única finalidade que eu costumo dizer é da doutrina nas informações, é fazer com que a gente mude. O Espiritismo não tem outra finalidade, a não ser fazer com que o indivíduo mude, se transforme. Nós chamamos isso na doutrina, comumente, de reforma íntima, que eu tenho falado nos últimos, aí, talvez, 10 anos. Não é? Essa reforma íntima é a mudança verdadeira interior dentro de cada um de nós. E essa mudança, como eu sempre costumo frisar, dentro dos mais diversos temas, eu sempre faço essa colocação, essa mudança que nós temos que realizar é uma mudança específica, com determinado propósito, que é a finalidade de mudar não só o comportamento, mas o sentimento. Quando, na escalada dessa montanha, a gente começa a adquirir informações e conhecimentos, e dentro desse contexto, a gente, de um modo talvez até natural, mude somente a parte comportamental, isso não vale nada, gente. Porque quando a gente sai dessa dimensão para uma dimensão espiritual um pouco mais elevada, nós chegamos e aportamos do lado de lá, e nesse momento, aquilo que nós ensaiamos como um mecanismo comportamental cai totalmente por terra. A espiritualidade nos orienta que lá nós não somos identificados pela nossa postura, mas nós somos identificados pelas emanações mentais que nós emitimos. E essas emanações, elas são ditadas principalmente pelo sentimento interior de cada um de nós. Aquilo que a gente conquista e desenvolve na escalada que eu falei para vocês. Então, mudar comportamento não funciona. O que nós temos que fazer é mudar em nível de coração, em nível de sentimento. E essa mudança eu friso em toda a palestra. Isso é a finalidade principal da nossa vida atual. Nós temos que determinarmos para nós mesmos o esforço necessário para podermos alcançar essa meta um dia. E eu sempre costumo frisar que a ferramenta principal que a gente pode se utilizar para conseguir esse intento é exatamente uma coisa chamada autoconhecimento.
Porque sem autoconhecimento, você não muda. Eu não mudo, ninguém muda. Mandar o indivíduo mudar, ou pedir para ele mudar, é uma bobagem. Porque aí nós mudamos o comportamento, mas você não muda o sentimento. E aí não funciona. Então, muitas vezes, quando nós levamos a cesta básica, quando nós damos o passe, quando nós fluidificamos a água, ou quando nós fazemos uma palestra, né, o que tem que ser o imperativo principal é exatamente a parte emocional, a parte do sentimento, a parte da doação. É aquela empatia que você tem que ter a hora que você ajuda aquele que está precisando. Porque, do contrário, a gente dá o mantimento, muitas vezes o dinheiro que está sobrando, o agasalho ali que já não tem utilidade para nós, e a gente faz aquilo de um modo completamente automático. Nós entramos num piloto automático. E é aí que nós temos que parar e pensar, e sentir. É olhar para o outro e falar, e se fosse eu que estivesse nesse lugar, nessa situação, nessa posição? Então, isso nós temos que aprender. É a parte principal da doutrina, é essa, é o mudar. E mudar o quê? O sentimento. E a ferramenta principal é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não muda. Muda-se o comportamento, mas não se muda o sentimento. O autoconhecimento nada mais é de que aquele momento em que a gente consegue, através de todas essas informações e conhecimentos que a gente adquire, a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente aí verdadeiramente enxerga os nossos limites, os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Quando a gente consegue fazer isso aí, com honestidade, né, com certa honestidade, aí nós estamos no início da verdadeira mudança, que é a mudança de sentimento. Aí o comportamento não precisa ter esforço, o comportamento muda de um modo natural. É automático, é uma complementação. Não é? E, dentro desse propósito, o Kardec, quando ele começou a codificar a doutrina, ele já tinha noção dos empecilhos e das dificuldades que nós teríamos para promover essa mudança. E ele perguntou para o grupo de médiuns ali que o auxiliava na codificação, e por intermédio da espiritualidade, veio a resposta para ele, quando ele perguntou qual era a principal imperfeição do ser humano que o impedia de progredir. Não é? Olha como ele teve o tirocínio ali, ele teve a capacidade de enxergar, falar, bom, vamos ver qual é a dificuldade para a gente poder superar isso aí, suplantar isso aí tudo. E a espiritualidade respondeu para ele diretamente. Qual é a maior dificuldade nossa? Qual é o sentimento mais negativo que nós temos? Que vem da onde? Do egoísmo. É o egoísmo. O egoísmo, a espiritualidade nos deu a informação que nós estamos tão arraigados nisso aí, ou ele está tão arraigado na alma humana, porque nós estamos ainda muito próximos da matéria, e ele deriva basicamente da matéria. Então, deixar de ser egoísta, gente, é praticamente impossível, vamos assim dizer. É impossível. Por quê? Porque essa motivação que existe no contexto desse sentimento é exatamente no propósito de fazer com que a gente possa preservar a nossa própria espécie. Então, é uma coisa muito difícil quando a gente começa a olhar para dentro. O egoísmo existe dentro da alma de cada um de nós. Quanto mais contraídos em nível consciencial nós nos encontramos, mais próximo, como diz a espiritualidade, nós nos encontramos. E automaticamente mais egoístas nós somos. Então o egoísmo, nós teríamos que entendê-lo adequadamente. Porque dele deriva uma série de comportamentos que são extremamente nocivos nessa intenção nossa de mudança e de prosperidade espiritual. E uma das ramificações, vamos assim dizer, que ocorre, é uma daquelas que hoje está sendo comentada aí no nosso dia a dia, que nada mais é do que a corrupção. A corrupção, ela nada mais é do que uma derivação do egoísmo. O corrupto e mesmo o corruptor, não é? É o indivíduo em que ele quer cada vez mais para ele perde a noção da quantidade até
Quando a gente vê jornais, vê televisão e vê desvios aí, algumas vezes de milhões, por exemplo, 150 milhões, 600 milhões, por que que a gente vai precisar de 600 milhões de reais? Porque chega num ponto que você compra tudo, você compra um avião, você compra um barco, você compra um melhor carro, você compra a melhor casa, depois não tem mais o que comprar. Não é? Então, esse egoísmo, e que muitas vezes leva à corrupção, leva a atalhos na vida para poder conseguir aquilo, nada mais é do que se nós analisarmos aquilo que está intrinsecamente ligado no processo evolutivo. Porque não é característica somente nossa, do reino nominal. Não é somente uma característica do homem que hoje se encontra racional. Se vocês forem ver, existe uma pesquisa muito curiosa, em que tem até um documentário na Discovery, sobre um estudo de bando de macacos. Eles fazem estudos com chimpanzés e com orangotangos. E eles notaram que esse bando de macacos que vivem, é um agrupamento, de certo modo, social, né, em torno deles. Esse agrupamento, esse bando de macacos, eles têm comportamentos extremamente parecidos conosco. E um desses comportamentos, pasme, é exatamente esse atalho que a gente procura através da corrupção, se vocês forem ver. Não é? E não é somente no reino animal, no reino vegetal tem. Mas no reino animal, ali nesse bando de macacos, os cientistas começaram a reparar que as fêmeas, né, as macacas, elas escolhiam ali, para o seu harém amoroso, ali para manter a relação sexual, somente os macacos mais bonitos. Olha que coisa interessante. No reino nosso nominal é igual. Né? Então, o que acontece? Aquele macaco que era mais franzininho, que era mais arrepiadinho, aquele negócio todo, a macaca não deixava ele aproximar. Então, o que esse macaco fazia? Ele faz ali na pesquisa. Ele, devagarzinho, ele vai conquistando a macaca. Ele leva todo dia um cacho de banana, e vai alimentando a macaca, um cacho de banana. Isso não funciona a curto prazo, mas a médio prazo os cientistas viram que funciona. Por quê? Porque a macaca o incluía no rol dos seus amantes e ali ele fazia parte ali do harém da macaca. Olha que coisa interessante. Conosco é mais ou menos a mesma coisa. Não é? Você olha lá, uma moça muito bonita, ou um rapaz muito bonito, o que ele faz? Ele vai lá, ele não tem chance, ela como um macaco, meio arrepiadinho, meio franzininho, aí o que ele faz? Ele vai lá, ele compra uma caixa de bombom, ele manda flores, não é assim que funciona? Ele é amável, ele conduz a menina, aí depois ele compra um camaro amarelo, entendeu? Aí a coisa funciona. Aí ele é aceito mais cedo ou mais tarde. Então, quer dizer, isso é um atalho que a gente vai buscando. Né? Vai um atalho, lentamente nós vamos buscando. No reino vegetal, o curioso é que existe a mesma coisa. Quando não se consegue, através de um processo, vamos dizer assim, de normalidade, a própria natureza no reino vegetal começa a procurar atalhos. Existe um tipo de orquídea em que ela não tem o néctar. Então, o que acontece? As abelhas não vão procurá-la ali, pousar nela para levar e fertilizar ali com o pólen a outra orquídea. Então, essa orquídea desenvolveu um atalho, um jeitinho, vamos dizer assim. Não é nem brasileira essa orquídea, mas ela desenvolveu um jeitinho. Né? E o que ela fez? As pétalas ali, a aparência dela, ela tem a cor da carne quando está em estado de putrefação. E ela emite um cheiro também de carne putrefata. Então, o que ocorre? A abelha não vai, porque ali não tem o néctar, mas a mosca varejeira vai. E a hora que a mosca varejeira pousa ali na orquídea, o que ela faz é que ela pega exatamente o pólen e leva para outra orquídea e fecunda. Olha que coisa interessante. Então, se nós começarmos a analisar, a própria natureza, no processo evolutivo, em nível dimensional que nós nos encontramos, a dinâmica do processo evolutivo é muito parecido. É isso que nós temos que entender. Então, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, o que é que nós enxergamos? Nós temos que enxergar
e ter o conhecimento de todo esse mecanismo como funciona. Porque aí você tem a capacidade de transcendê-lo. Porque, do contrário, é aquilo que eu falei no início. Nós vamos mudar somente o comportamento. E o comportamento não adianta, nós temos que mudar a essência. Nós temos que entender como funciona. Nós temos que desenvolver a vontade, o querer de poder subir, de poder sobrepujar. E de sair desses níveis dimensionais, muitas vezes, que nós estamos. E esse egoísmo, que hoje nós estamos aqui fazendo um breve estudo, ele é muito curioso. Por quê? Porque você não consegue, ninguém consegue, num processo de reformulação interior ou de mudança interior, ninguém consegue pegar o egoísmo da própria alma, que é milenar, que vem através ali dos milênios, dos milhões de anos no processo evolutivo, e tirar de uma hora para outra, porque a gente sabe que tem que fazer isso aí, jogar para fora e deixar de ser egoísta. E falar, não, a partir de hoje eu sou altruísta. Isso não existe. Por quê? Porque o processo evolutivo, dentro desse contexto egoísta, é de transformação, não é de eliminação. Você não elimina, você transforma. Aliás, você não elimina nada no teu íntimo. Você não elimina nada, você transforma. Você não elimina raiva, você não elimina inveja, você não elimina ressentimento, você pode transformá-los. Mas eliminar você não elimina. E o egoísmo é exatamente a mesma coisa. Então, como funciona o processo de transformação do egoísmo? Vamos voltar, né? Vocês vão usar a imaginação agora, e vamos voltar mais ou menos aí alguns milhões de anos atrás, aí na época das cavernas. Quando o homem começou a existir, vamos colocar aqui, ele era o quê? Ele era basicamente um homem solitário. Não é? Ele se encontrava solitário. Dentro dessa prisão dele mesmo, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que desenvolver um método de sobrevivência. Porque senão ele não sobreviveria. Com as intempéries, com a vida difícil, com aquele negócio todo. Então, basicamente, o método de sobrevivência que o homem primitivo desenvolveu foi um método em que nós podemos chamar o método de força-violência. Esse foi o método desenvolvido no início para nós podermos sobreviver como raça humana. Então o negócio ali era na brutalidade. Ele saía, ia para a caverna aí do outro, do semelhante, ele dava ali uma paulada no outro, roubava a caça dele, agarrava a fêmea dele, a mulher dele pelo cabelo, arrastava para a caverna dele ali e procriava. Era na base o quê? Era na base da força e da violência. E dentro desse contexto extremamente instintivo, imperava o mais embrutecido dos egoísmos que a gente pode imaginar, por uma questão de própria sobrevivência. Com o passar dos séculos, dos milênios, vamos assim dizer, do ir e vir, que o Kardec chama, vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, lentamente começou o progresso espiritual. Ele não tinha raciocínio aqui. Ele não tinha ainda um raciocínio muito aguçado, ele não tinha a capacidade da razão, vamos assim dizer. Mas ele era conduzido, todos nós, né, éramos conduzidos por uma força evolutiva chamada graça divina. É um dos pilares da nossa evolução. Um dos pilares é esse aí. Através da graça divina você sai da negatividade até Deus. Quando você está um pouco mais adiantado, como nós vamos ver, você vai sair do ego para o self. E o outro pilar seria do individualismo para a individualidade. Esse é o crescimento espiritual de cada um de nós. São os pilares em que nós estamos apoiados. Com o passar dos milênios e milênios, o que aconteceu? O homem foi lentamente evoluindo e ele não deixou de ser egoísta. Nós não deixamos de modo nenhum de ser egoístas. Nós fomos fazendo o quê? Como que um processo de expansão do egoísmo. Porque do homem solitário, que era dentro do contexto da força e violência, o que nós fizemos, nós aprendemos a nos reagrupar. Ou seja, nós nos reagrupamos em sociedade. E esse reagrupamento aqui fez o quê? Ele expandiu esse egoísmo primordial aqui. Mas nós não conseguimos eliminar. Mas nós substituímos, com o passar dos milênios, a força-violência por um outro método de sobrevivência, que nós podemos chamar de astúcia-fraude.
Mas o egoísmo não mudou. Ele transformou. Para vocês imaginarem o que eu estou dizendo, imagine uma bexiga de borracha. Essa bexiga, a gente vai simbolizar como sendo o egoísmo que envolve cada um. Com o passar dos milênios, do ir e vir, das sucessivas reencarnações, nós não conseguimos arrancar isso e jogar para fora. Nós não eliminamos a bexiga, mas nós fomos fazendo o quê? Nós fomos dilatando, expandindo. Imaginem essa bexiga, a borracha dela, e esticando, esticando, expandindo, 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 e ela faz o quê? Ela vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais fina, vamos dizer até cada vez mais quintessenciada, até chegar num ponto de quintessência que vai estar extremamente rarefeita. O dia que isso acontecer, a humanidade vai mudar o método de sobrevivência. Do mesmo modo que a astúcia e a fraude substituiu a força e a violência, vai existir aqui, nesse processo expansivo, uma base comportamental que vai chamar de sinceridade, cooperação. Essa daqui é a humanidade do futuro. Essa aqui é a humanidade que a gente vive hoje, o estágio que nós estamos. A astúcia e a fraude não mata, mas ela arruína, ela deixa arruinado. Então o egoísmo, o que acontece? Ele envolve, vamos assim dizer, dentro do processo de crescimento. Quando nós nos reagrupamos como seres humanos, nós começamos lentamente a constituir os primeiros bandos, depois a primeira civilização, depois uma aldeia, da aldeia foi se transformando num reino, o reino foi se transformando num país, e hoje nós nos encontramos nesse estágio. Então, vocês imaginem essa bexiga expandida, né? Dentro ali daquela expansão, essa força, a violência não existe. Por quê? Porque dentro desse contexto existe hoje leis que punem. E pune, se você matar, se você agredir, existe a punição. Mas saindo dali, o egoísmo muitas vezes volta a recrudescer. Né? Porque você sai disso aí, o que acontece? Você vê que o indivíduo muda a parte comportamental dele. Você vê determinados países, dentro daquele perímetro, vamos dizer assim, vamos colocar os Estados Unidos, né? Que é um dos países mais desenvolvidos. O que acontece ali na América, eles se protegem de todo modo, mas saindo daquele perímetro para fora, aí a força e a violência impera, porque eles vendem armas, eles invadem países, eles fazem o que quiser. Mas dentro disso aqui acontece o quê? Aqui nesse perímetro aqui não é mais permitido. Então a evolução é desse jeito, sabe? Nós vamos expandindo esse egoísmo, nós não vamos eliminá-lo. E o mundo do futuro vai ser a hora que a sinceridade e cooperação vai substituir a astúcia e a fraude que substituiu a força e a violência. Esse é o mundo de regeneração que a gente ouve falar. É o mundo que nós vamos encontrar num futuro. Que eu não sei a data, mas um dia nós vamos encontrá-lo. Não é? Decididamente. Então, o curioso, a colocação que eu faço dentro disso aqui, é no contexto de nós podermos entender a dinâmica do desenvolvimento no íntimo de cada um de nós. Aquele que consegue, que hoje conseguiu, e tem determinadas pessoas que estão um pouco na frente, conseguiram desenvolver um pouco no coração a sinceridade e a cooperação, essa pessoa sofre de um modo terrível nos dias de hoje. Sofre porque ela não tem um retorno. É uma pessoa que já melhorou um pouco, né? Mas ela não consegue mais entrar dentro desse contexto aqui de comportamento, mas, ao mesmo tempo, ela encontra poucas sintonias com poucas pessoas dentro desse aqui. Porque é uma minoria hoje que usa sinceridade e cooperação. A transformação que a gente faz é o quê? É dentro da astúcia e a fraude. O indivíduo muda o comportamento. Você conhece, o indivíduo ele é educado, ele é cooperativo, ele é não sei o quê, de repente ele explode numa manifestação de egoísmo danado. Principalmente quando entra dinheiro, né? Entrou dinheiro na jogada, pronto, mudou o indivíduo. Você quer conhecer um indivíduo, você dá para ele dinheiro e poder. As duas coisas. Ah, mas muda que é uma beleza. Né? Então, se mudou o comportamento, é porque não mudou a essência. Não mudou o sentimento.
O comportamento de sinceridade e cooperação é só a base de um verniz, de uma máscara que foi colocada por uma questão de conveniência social ou uma conveniência empresarial, uma conveniência de negócios e assim por diante. Então, isso nós temos que entender de um modo adequado. Porque entendendo, fica mais fácil mudar. Né? Porque quando nós mudarmos, nós temos que mudar do modo real e do modo efetivo. Nós temos que lentamente começar a substituir isso aqui. Isso é possível através do conhecimento e de um determinado esforço. Porque quando você vê a necessidade verdadeira, né, você começa a se transformar. Porque todas as nossas dores que vão pelas nossas almas, elas são provenientes exatamente de um elemento chamado erro que a gente comete. E esse erro é sucessivo nas reencarnações que a gente faz. Seja em qualquer, eu falei dos ângulos para vocês aqui a última vez, né? Seja qual for o ângulo, né? Seja no relacionamento, seja na prosperidade, seja na saúde, são os abusos do nosso livre-arbítrio que promovem os erros que nós cometemos e, consequentemente, toda aquela sequência que nos leva à dor, ao sofrimento, à ação da culpa, até nós encontrarmos o processo de arrependimento, regeneração e reparação do próprio erro cometido no início. Então, essa é a dinâmica que funciona no processo que nós temos que entender. Então não se iludam, falar assim, não, vou deixar de ser egoísta, vou fazer caridade. Não, você tem que fazer, porque isso é um exercício, e às vezes até uma necessidade social você mudar o teu comportamento. Mas tem que ser consciente. Não se pode automatizar e petrificar aquilo através dos anos. Tem que fazer sabendo, com empatia, com caridade e com sentimento. Aí a coisa funciona. Aí devagarzinho você vê o quê? Que você vai se deslocando dessa astúcia fraude exatamente para essa sinceridade e cooperação. E essa mudança, ela nem pode ser brusca. Né? Nem pode ser brusca. Por quê? Porque se ela for brusca, você vai se tornar um cordeiro em terra de lobos. E eles vão devorá-lo. Né? Você vê vocês veem os exemplos dos missionários. Jesus, que era o cordeiro, ele veio para a terra e o que aconteceu? O crucificaram. Gandhi veio com a sua missão e o que aconteceu? Foi assassinado. Sócrates deram veneno. Martin Luther King mataram e assim por diante. Então você vê que todos aqueles que vêm e têm um comportamento já um pouco mais acima, é um cordeiro que está numa terra de lobos. Porque o que predomina hoje, está nos predominando, é isso aqui, ó, é astúcia e fraude. E é disso que nós temos que sair. Então, voltando lá na corrupção, né, quando a gente muitas vezes faz a crítica, e olha e fala assim, não, porque aquele lá tinha que ir para a cadeia, aquele roubou não sei quanto, aquele tinha que não sei o quê. Muitas vezes, aquele que critica é aquele que ultrapassa pelo acostamento, é aquele que faz o gato na TV a cabo, é aquele que vai ali e frauda o hidrômetro da água, é desse jeito, aquele que dá um jeitinho, ele recebe um troco um pouco maior, ele fala, errou, já fizeram isso comigo um monte de vezes, não é? Ele leva o troco a mais, e assim por diante. Então, a verdadeira mudança tem que ser consciente, a gente tem que enxergar e temos que fazer aquilo, além do dever, nós temos que fazer aquilo por sentimento. E, curiosamente, vejam bem, toda essa dinâmica, ela está ligada diretamente numa coisa extremamente curiosa, chamada o quê? Chamado amor. Que é outro negócio que a gente não entende. O amor é muito curioso. Todo mundo fala em amor, sabe? Todos nós falamos em amor. Mas nós temos que entendê-lo verdadeiramente. O amor verdadeiro é uma das coisas que nós temos que conquistar. Porque vamos colocar que existem dois tipos de amor, não é? Vou colocar dentro de um contexto diferente, porque eu já fiz até várias palestras sobre o amor, em diversos contextos aí, mas vamos colocar de um modo objetivo nos dias de hoje. Vamos dizer que existe basicamente dois tipos de amor. O primeiro amor, nós vamos falar que é o amor espiritual, e o segundo é o amor humano. O amor espiritual é aquele amor em que a consciência humana ainda não conseguiu atingir.
Porque nós ainda temos que galgar determinadas dimensões, determinadas etapas do crescimento espiritual para poder experimentá-lo verdadeiramente. E o segundo amor é o amor humano, né? Esse amor humano difere. Então, para vocês poderem entender, muitas vezes quando o rapaz chega para a moça chega para o rapaz e fala assim, olha, deu uma química aqui entre nós dois, e eu estou amando, eu estou apaixonada por aquele camarada. De fato, o que aconteceu foi uma química, não é? Porque quando ocorre essa sintonia entre as duas pessoas, toda a nossa parte biológica começa a trabalhar de um modo violento. Então, as tuas glândulas do teu cérebro começa ali a produzir neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, que nos deixa ali meio... Né, você vê o camarada ali com aquele olhar meio de boi sonso, aquele olhar morto, é o cara apaixonado, não é assim? O cara está assim, ele olha, parece que ele está no mundo da lua, fala, ele está apaixonado. E é verdade, a dopamina e a serotonina deixa o indivíduo desse jeito. Aí ele fica atirado, ele não consegue ficar longe da moça, é a testosterona, né, que está sendo produzida ali exatamente devido àquela química que está ocorrendo. Depois há um período de uma certa calmaria para poder se aproximar, é a ocitocina. Então é toda uma química que está acontecendo. Agora, o curioso disso é que os estudos mostram que tem um período que dura esse negócio. A paixão tem um período, não é eterna. Não é? É em torno mais ou menos de 2 anos. Em 2 anos o que acontece? Isso aí desaparece. Aí aquele olhar de boi sonso, aquele negócio, aí acaba. Ele está lá na frente da televisão, no domingo, comendo batatinha, sentado no sofá, aí a mulher se arruma toda, passa na frente dele e fala, bem, sai da frente que eu preciso assistir o Corinthians. Entendeu? Cadê a paixão? Né? Aí a química fez o quê? A química diminuiu. Esse é o amor humano. Por isso que nós temos que conhecê-lo, porque muitas vezes a gente acha que a paixão acabou, que o amor acabou. Não é o amor que acabou, acabou a paixão. O amor nada mais é do que uma elevação consciencial. Se vocês pegarem aqueles casais que estão juntos já há 15, 20, 25, 30 anos ou até mais, eles estão ali, aí sim, conquistando as primeiras emanações e as irradiações verdadeiras do amor espiritual. Aonde nós só vamos, como diz o André Luiz, nós só vamos conquistá-los através do quê? Através da elevação dimensional através do processo evolutivo, que entra dentro desse contexto aqui que eu citei para vocês. Então, a gente se encontra onde? A gente se encontra aqui, ó, na parte mais contraída em nível consciencial que nós temos. A hora que a gente desencarna, o que acontece? Expande a consciência, não é assim? É o ir e vir, é como uma respiração. Você desencarna, a consciência expande, você reencarna, a consciência contrai. Você desencarna, ela expande, você reencarna, ela contrai. Nessa contração passa-se o véu do esquecimento. Então o que ocorre? Quando nós expandimos, é porque automaticamente nós entramos, o André Luiz chama de uma subdimensão, que é o nosso plano espiritual. Né? Você vai para o plano espiritual. De tanto ir e vir, ir e vir, ir e vir, o que faz? Você muda de camada aqui. Você vai para o patamar seguinte da dimensão. É onde você deixa lá o teu perispírito, como as orientações que nós temos, segue ali a sua sequência natural de dissolvimento no fluido cósmico universal novamente, e você deixa não só o corpo físico, que já deixou, você deixa o perispírito, e aí você vai usar o corpo mental numa dimensão que a gente nem consegue ainda imaginar como é o negócio. Então, quer dizer, nós vamos galgando. O amor espiritual, ele está aqui, que é o amor incondicional. É lá na volta da casa do Pai, no caminho que nós estamos fazendo, numa simbologia do Filho Pródigo. Então, esse amor nós não conhecemos. Nós conhecemos o amor humano. Né? Exemplo. Vou citar um exemplo para vocês entenderem. A Maria casou com um rapaz que ela é extremamente apaixonada. Tinha acontecido todo esse processo, eles se apaixonaram, esse negócio todo. Aí a Maria casou e casaram apaixonados. Passaram-se ali uns anos, uns 8, 9, 10 anos. Um belo dia, o marido da Maria chegou para ela e falou, olha, Maria, o negócio é o seguinte, não dá mais. Eu não gosto mais de você, não estou mais apaixonado por você, e apaixonei aí por uma outra mulher, né?
ela tem aí a metade da tua idade, e aí ele já ficou muito mais motivado, essa coisa toda, e falou, ó, acabou a paixão, eu não tenho mais amor por você, não tem nada. A Maria não se conformava, não é? A Maria falou, como você vai fazer isso comigo? Eu que fiz tudo por você, eu cozinhei, eu passei, eu te amparei, eu não sei o quê, mas ele foi redutivo, foi lá, no seu quarto, arrumou a mala, saiu com a mala numa mão e a Maria arrastando a perna na outra ali, ele arrastando a Maria soleira fora. Quando ele ultrapassou a soleira, o que aconteceu? O ego da Maria começou a atuar. Aí, ao invés do apego que o ego nos promove, porque a base do amor humano é o ego, não é? O ego fez o quê? Naquele momento, ele entrou como defensor da Maria, como defensor da individualidade da Maria. E a Maria mudou totalmente de comportamento, virou para ele e falou assim, você nunca mais pisa aqui, eu não quero mais te ver. Quer dizer, passou do apego para a raiva. E esse rapaz foi embora. O tempo passou, ele desencarnou, a Maria desencarnou, tiveram outros relacionamentos, outra vida, e um dia, lá no plano espiritual, o que aconteceu? Eles com a consciência expandida, por causa do efeito da desencarnação, eles falaram, ó, nós vamos ter que resolver esse negócio. Ficou mal resolvido lá atrás. Então, vamos novamente reencarnar, né? Nós vamos reencarnar, nós vamos fazer uma programação reencarnatória para poder se encontrar novamente, e nós vamos aqui sair desse estado e vamos nos encontrar novamente lá na Terra. E assim eles fizeram. Fizeram a programação, que iam se dar bem, qualquer consciência expandida, a gente acha que vai dar tudo certo, né? E, com a melhores das intenções, eles reencarnaram novamente. Se encontraram na vida por uma ação da sincronicidade, e ali eles se encontraram novamente, aconteceu tudo de novo, deu a química, se sentiram extremamente atraídos um pelo outro, né? Casaram-se novamente, e durante um determinado período foram felizes. Passou um determinado tempo, é o que eu falei, que a gente erra sempre no mesmo ponto. O que ocorreu, que o homem virou e falou assim, ó, o marido da Maria, ixi, acabou o amor por você. Encontrei uma outra e não dá mais para ficar junto. Mas o problema era o seguinte, a Maria, ao longo das diversas reencarnações que já havia passado, a Maria ascendeu aqui na absorção do amor espiritual. Então ela estava num patamar um pouco mais acima. Porque eu falo sempre isso aí, eu falo com sinceridade, viu, gente? Eu acho que a mulher, ela vai mais rápido que a gente. Sabe? Tem as exceções, mas ela vai mais rápido. Por isso que a natureza escolhe a mulher para ser mãe. A mulher tem um amor maternal, a mulher tem uma série de coisas que o homem não conhece. O homem ainda não chegou perto disso, né? E por isso que muda o sexo nas reencarnações, muitas vezes. Então, no momento em que a Maria ascendeu e absorveu ali a essência já de um pouco do amor espiritual, ela já teve outro comportamento perante o marido. A hora que o marido falou, eu vou arrumar minha mala, ela falou, não, deixa que eu vou e eu arrumo, porque eu quero arrumar sua mala. Você não arruma direito, você põe os cabides na pressa junto com a mala, põe todos os cabides com a roupa, fecha a mala, não, pera, foi lá, pegou a roupa dele, dobrou, colocou na mala, entregou a mala para ele, e falou assim, você tem certeza daquilo que você quer? Ele falou, tenho. Ela falou, então, você quer que eu chame um táxi para você? Esse é o amor espiritual. É o amor que transcendeu o ego. Porque o amor que todos nós conhecemos, na grande maioria, é o amor egocêntrico, é o amor do ego. O ego é o protetor da nossa individualidade. Mas, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele nos incita no sentido de realizar os desejos, os nossos interesses pessoais, e exacerba as tendências que a gente adquire durante as várias reencarnações, que a gente sabe que não são boas. Né? Se for olhar para trás, só vai encontrar coisa ruim. Então, o que ocorre é que esse amor, esse grande amor que a gente fala, é um amor egocêntrico. E é esse ego que nós temos que transcendê-lo exatamente para poder começar a absorver as emanações do amor espiritual. Por isso que eu falei, o casal que está junto e que é cooperativo e que tenta ajudar um outro e que você olha e sente mesmo, sabe? Fala, ó, está doendo como está doendo em mim.
Esse é o amor que a gente já começa a conquistar. Quando esse casal desencarnar, a volta vai ser mais fácil. Né? Eles já tiraram as suas diferenças, já não sei o quê. Aí começa a vibrar verdadeiramente no verdadeiro amor. Isso é importante a gente entender. Vocês notam muitas vezes que tem pessoas em que eles falam que não estão mais apaixonados 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu tenho um amigo que casou 5 vezes. 5 vezes. Aí eu falei, mas você vai parar de ficar apaixonado agora, né? Ele desapaixona em 5 anos. Aí ele casa novamente. Quer dizer, a química, pá, instala de novo. Né? Aí a química desaparece. Aí ele larga, procura, porque ele está apaixonado. Agora eu apaixonei pela outra. E o curioso é que a outra é sempre mais nova. Para ver como não é o amor espiritual, é o amor do ego. Né? Então é o interesse pessoal, é o desejo e é o quê? É a exacerbação das tendências que nós temos de reencarnações passadas. Então funciona dentro desse contexto. E o que é importante nós identificarmos isso daí. Eu não sei se eu falei isso aqui na palestra passada, mas quando, veja bem, a gente está numa programação reencarnatória de volta, vejam bem, nós estamos, na hora que fazemos a PR, a programação reencarnatória, num estado de uma expansão consciencial muito mais elevada. Então, ali, a programação é uma programação fácil de fazer, mas você descreve que todo mundo tem medo de reencarnar. Vocês notaram isso aí? Vejam os romances, as informações que nós temos do Emmanuel, não é? A informação é exatamente essa, o indivíduo tem medo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele chega aqui é diferente. Lá ele está consciencialmente expandido, aqui ele vai contrair. Ele vai sofrer o processo da contração consciencial. E quando isso acontece, o que ocorre? Aquele longo eixo de alinhamento da vida mental, que nós podemos chamar de intenção, eu acho que eu já falei aqui uma vez sobre a intenção, ocorre que quando nós saímos e contraímos a consciência e mergulhamos em nível inconsciente, ocorre o quê? Ocorre um desvio daquele longo eixo que é reto, perfeito e que foi idealizado dentro de um contexto de retidão, de moral, de amor e assim por diante, um pouco mais elevado. A hora que mergulha e desvia, aquela intenção que nós poderíamos chamar de intenção matriz, ela se transforma na intenção periférica. Então, a hora que isso aqui sofre o desvio, é o quê? O que promove o desvio é a hora que bate no ego humano de cada um de nós. Aí o ego pega os teus desejos, os teus interesses, aí a coisa desvia. Por isso que toda intenção é feita de um modo positivo, a gente sai bem intencionado, e quando mergulha aqui, o que acontece? É o que diz o ditado popular, né? O inferno está cheio de gente bem intencionada. Mas intenção, todos nós saímos com boas intenções de lá. Chega aqui, muda. Isso nós temos também que entender. Sabe? Então, o entendimento, como eu falei para vocês, são as rochas do conhecimento da montanha que um dia, quando nós alcançarmos o topo, nós vamos divisar um horizonte imenso de imensas possibilidades. Possibilidades de criações novas, de idealizações novas e assim por diante. Mas, por enquanto, nós estamos subindo essa montanha. E nós não podemos entrar em nenhuma cavernazinha, em nenhuma reentrância dentro dela. Porque senão a gente estabiliza, a gente paralisa. O conhecimento é uma contínua subida, é uma contínua escalada. E um dia nós vamos chegar no topo da doutrina. Mas aí vocês não tenham dúvida que o horizonte é imenso. Né? Então a gente também não pode ter a arrogância e nem a pretensão de achar que o Espiritismo fecha toda a verdade universal em torno de uma codificação, em torno de uma informação que nos foi passada numa vida. Não, a doutrina é uma montanha em que nos vai levar a um topo, onde lá nós vamos ter novas possibilidades, novas informações e novas aquisições de conhecimento. É assim que funciona. Deu para entender? Isso é importante. Porque, do contrário, a gente pega as informações que nós temos e a gente mecaniza aquilo.
sabe? A gente petrifica naquilo, a gente não avança. Por isso que a espiritualidade fala, entra a reencarnação, sai a reencarnação, vocês cometem o mesmo erro. É a mesma falha, o mesmo buraco que a gente cai. Então o entendimento é importante nesse ponto. E o principal entendimento disso, qual que seria? É que a reforma íntima praticada, ou a mudança que a doutrina preconiza, que nós teríamos que resolver, nada mais é do que quando nós aprendemos a transcender o ego de cada um de nós. Aí a coisa vai deslanchar. E por que que a gente não transcende ele? Porque não nos é conveniente e prazeroso. Não é prazeroso, sabe? O ego, ele nos puxa nessa escalada que eu falei da montanha para vocês, como a gravidade para baixo. E a gente tem medo de subir. A tendência é baixar. Tem um livro, eu vou falar rapidamente, eu não sei se é o Ícaro Redimido, qual que é o livro, mas que tem um personagem ali que se chama Adelaide. E é uma história que conta em que a Adelaide, ela está desencarnada no plano espiritual, para vocês poderem entender, ó, ela estava aqui na Terra, aí ela fez o quê? Ela desencarnou e se estabeleceu aqui no plano espiritual, que a gente chama de plano espiritual. Ali, através ali do amparo, das informações, dos mentores, ela já estava num padrão de conhecimento muito elevado. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma excursão. No nosso lar tem uma citação dessa, quando desdobra ali, deixa o perispírito e vai com o corpo mental. Então, o que acontece? Ela desdobrou, ela foi desdobrada, ela e os companheiros, e ela deixou o perispírito aqui, ó, que era no plano espiritual, e ela se dirigiu para a dimensão acima daquela que nós vamos quando nós desencarnamos. Ela deixou o perispírito, como a gente deixa o corpo físico aqui, quando está desdobrado, e se manifestou na dimensão seguinte com o corpo mental. E ali ela começa a descrever todos os acontecimentos e toda a história. E tem uma passagem que eu acho interessantíssima nisso aí, né? Em que ela conta que ela, em determinado momento, durante uma paisagem que eles estavam vendo extremamente bela, ela entrou em prece. E ela entrou em prece e elevou o pensamento até o Pai, até Deus. E nesse momento ela conta que lentamente, em nível mental, ela começou a sofrer como uma integração com o todo ali que o cercava. Ela entrou num processo de unicidade de consciência com toda a criação. E aquilo era extremamente prazeroso. Ela descreve que era um êxtase ali que ela estava sentindo, até o determinado momento que, quando ela começou a sentir se integrar ali no todo, ela sentiu medo. E a hora que ela sentiu medo, o que fez? Ela foi puxada novamente para o corpo espiritual que ela estava ali. Olha que coisa interessante. O medo é a ferramenta do ego para nos manter estável onde nós estamos. Todo medo que a gente sente, vocês podem crer que é o ego de cada um de nós que promove isso aí. A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de prosperar, às vezes fazer alguma coisa muito ousada, a gente tem medo de perder os filhos, a gente tem medo de não sei o quê. Por quê? Porque ele te protege em termos de individualidade. E é assim que funciona. Então, a transcendência desse ego, a superação dele, é dentro do quê? É saber toda a dinâmica disso aqui que eu falei para vocês, e falar, não, eu sei como funciona, mas eu vou desenvolver a vontade, no querer verdadeiro, de poder transcendê-lo, para até chegar à certeza absoluta que brota no íntimo do meu ser, que eu vou realizar aquela vontade. Essa frase eu falei nas últimas 10 palestras aqui no Kardec. É a vontade de você querer uma coisa, a certeza que essa vontade vai se realizar. Da onde vem essa frase? Quem já ouviu falar? Quem sabe o que quer dizer? A vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. Quem arrisca? O resumo disso, e está lá num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a palavra fé. Foi uma das melhores definições que eu li até hoje sobre fé, entre várias que tem no Evangelho. Um espírito que se intitulou o Espírito Protetor, ele fala que a fé
é a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. E quando você tem essa vontade, esse querer, e brota essa certeza de dentro de você, você pode utilizá-la de dois modos. Ou na fé divina, na superação de tudo, ou na fé humana, que é na realização das empresas materiais que a gente realiza aqui. Mas é a fé. Resumindo tudo isso que eu falei, é isso aí, ó. É uma palavra simples, chamada fé. Coisa que nós não temos. Então, ao invés de ter fé, nós temos o quê? A escravidão do ego. Ele nos prende, ele nos aprisiona em torno de sensações, em torno de desejos, em torno de atrações, e a gente não consegue deslocar, muitas vezes até por falta de conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento suficiente, aí a coisa muda, aí a coisa vai, aí a coisa fica um pouco mais fácil. Um pouco, não é que fica muito mais fácil, não. Mas lentamente nós vamos deixando para trás. Né? Entra a reencarnação, sai a reencarnação. Então, de acordo com a gente volta com um coeficiente um pouquinho maior na quantidade aqui no material da sinceridade e cooperação. E lentamente a gente vai mudando para podermos aí sim abraçarmos o verdadeiro mundo de regeneração que vai se instalar na Terra. Esse é o mundo preconizado pela doutrina. Eu acho que vocês entenderam, porque ninguém dormiu. Quando não entende, dorme, né? Então, olha, gente, a mensagem que eu passo para vocês nessa noite é exatamente essa mensagem de otimismo, sabe? É uma mensagem de otimismo. Tudo aquilo que a gente está vendo, não é? Em termos de corrupção, em termos de egoísmo na espécie humana, isso é normal, isso faz parte do processo evolutivo. Nós não precisamos sentir raiva, nós temos que ter compreensão. E quando nós compreendemos, você acaba aceitando a diversidade, você aceita o diferente dos teus conceitos. Por quê? Porque esse processo de mudança é um processo lento, gradual, mas ele é contínuo. E nós estamos num tremendo processo de mudança, principalmente coletivo em nível de país. É o perímetro aqui que nós estamos em nível de egoísmo. Não é? Se vocês forem ver, a espiritualidade promove o quê? Ela promove reagrupamento de espíritos com determinada característica. Se vocês forem ver, na Suíça, né, qual é o espírito principal? Tirando o Blader lá, é a honestidade. Você pega a Alemanha, é um grupo de espíritos que prima pelo quê? Prima pela exatidão, ali pela disciplina. Né? O alemão é extremamente disciplinado. Se você pegar os Estados Unidos, é um grupo de espíritos ali reencarnados que prima pelo pragmatismo. Lá tudo é prático, funciona porque dá uma praticidade tremenda na realização das coisas. E assim por diante. Se nós formos ver o grupo que nós reencarnamos no Brasil, o que marca muitas vezes o brasileiro aqui é a corrupção. Nós somos corruptos. Não tem outro jeito de colocar. E é o aprendizado que nós temos que realizar. Não é verdade? Nós temos que realizar isso aí. Então, a hora que a gente deseja e quer promover a mudança, a maior mudança que nós temos que fazer é a mudança pessoal. Não tente mudar o país. Mude primeiro cada um. Vamos mudar eu, você, cada um muda. Quando isso acontecer, como dizia o Gandhi, quando um muda, todo muda. Tudo em volta muda. E aí nós iremos ser, inevitavelmente, um dia, um grande país, e isso não resta dúvida. Então, nessa noite, o que eu deixo aqui para vocês, com muita sinceridade, são essas informações e com muita empatia, porque vocês não duvidem, porque a dor que vai na alma, muitas vezes, de cada um, é a dor que vai na minha alma, no outro, no João, na Maria, e assim por diante. E todos nós temos que nos promover, de algum modo, essa mudança. E essa mudança em cada um de vocês, eu desejo do fundo do coração, que seja cada vez mais acentuada, cada vez mais direcionada, e através desse direcionamento, vocês possam absorver as emanações superiores que vêm através de Jesus, e que a todos nos abençoa, nos envolve e nos permeia. E nessas emanações, aí sim, nós teremos a competência de nós podermos falar assim, eu vou mudar, não só por dever,
mas, acima de tudo, pelo sentimento verdadeiro da necessidade disso. A cada um de vocês, muita paz, muita serenidade, muita harmonia e que Deus os acompanhe. Até a próxima vez, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Muito obrigado.